Boa noite a todos. Estamos começando a nossa segunda live, né? Devido ao grande sucesso da nossa primeira, das muitas perguntas que foram enviadas, né? Nós resolvemos fazer de forma mais frequente esses nossos encontros. Esse tema eletrocardiograma já é um tema que há algum tempo eu tenho pensado em fazer um vídeo, fazer alguma explicação. Inicialmente eu pensava como título para essa palestra, para esse tema, eletrocardiograma, um exame sempre atual. Mas nesse contexto do Covid nós modificamos um pouco para poder trazer as alterações que esse exame pode mostrar para a gente, como ele pode estar nos ajudando nesse tempo tão terrível de Covid, né? Quais são as informações que ele pode estar trazendo para a gente e como ele pode guiar no tratamento e no acompanhamento dos pacientes que estão com Covid-19. Antes de começar a nossa live, eu gostaria de desejar a União Beneficente, representada por senhor Marcolino, o aniversário dela, da União Beneficente dos Artistas, que foi ontem, dia 20 de maio, os meus parabéns, os meus mais sinceros abraços para a instituição, e aproveitar para divulgar a ação sócio-humanitária que a União Beneficente tem realizado nesse período de Covid. É a campanha Mercado Solidário, onde eles estão arrecadando alimentos não perecíveis, produtos de higiene. A gente vai estar depois postando no nosso story, postando no corpo do nosso Instagram, os dados para vocês entrarem em contato. Quem puder, quem quiser ajudar, a União Beneficente e a população mais carente vai agradecer. Nós também queremos falar sobre a questão do nosso jingle. Oficialmente nós estamos lançando hoje aqui no começo, antes de iniciar a nossa conversa, deixei tocar um pouquinho, depois nós vamos estar divulgando no nosso stories, no corpo do nosso Instagram, para vocês conhecerem o nosso jingle, nossa musiquinha, né? Para vocês irem se acostumando, quando escutarem ela, se lembrarem de Rodrigo Costa Cardiologia, Dr. Rodrigo. E uma segunda notícia também que eu quero dar é que nós vamos estar fazendo um concurso, fiquem todos atentos ao nosso Instagram. Não sei se vocês conhecem, mas nós temos um mascote, uma mascotezinha que é uma corujinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nossa corujinha, que é a nossa mascote. Deixar mais um pouquinho aqui para vocês verem, vocês conhecerem. Nós vamos estar fazendo um concurso porque nossa coruja, nosso mascote ainda não tem nome. Não tem nome, então nós vamos fazer um concurso para tentar escolher um nome para o nosso mascote. Nós vamos pedir a ajuda de vocês. Então, semana que vem, provavelmente, no nosso próximo encontro, na nossa próxima live, a gente vai estar divulgando as regras e o prêmio, não é? Vamos dar para quem der a ideia do nome, que nós vamos adotar para a corujinha, nós vamos dar um prêmio. Isso tudo nós vamos divulgar com mais detalhes, provavelmente semana que vem, nosso próximo encontro e nossa próxima live. E nós deixaremos no corpo, no story também do Instagram, informações. Então já vão pensando, já vão tendo aí ideias para qual seria o nome da nossa mascote, a nossa corujinha. Mostrar mais uma vez aqui para vocês já irem pensando qual é o nome para o nosso mascote. Antes de tudo, quero também agradecer aos nossos pacientes, colaboradores, amigos que estão nos acompanhando. Estou muito feliz. Espero que todos gostem da nossa live de hoje. Nós vamos falar então sobre eletrocardiograma. Eletrocardiograma é um exame que já existe há mais de 100 anos. É um exame relativamente antigo, né? Apesar de a rotina, é impossível você ir a uma consulta de um cardiologista e não ter um exame de eletrocardiograma realizado, ou ir a uma emergência cardiológica e não ter o exame do eletrocardiograma realizado. Ele já faz parte da rotina do nosso dia a dia. É um exame simples, acessível e de baixo custo. Mas é um exame que ele já tem uma história, ele já tem mais de 100 anos de idade. A primeira vez... o início do eletrocardiograma foi em 1872, mas não como esse eletrocardiograma que a gente conhece, não é? Um engenheiro elétrico de nome Alexander Meehead, vamos
não sei se pronunciei certo, me perdoem. Ele era um engenheiro elétrico e, durante seus estudos, foi quem primeiro identificou, fez o aparelho para poder identificar os traçados elétricos do coração. Mas apenas em 1895, Beethoven foi quem realmente começou a se debruçar mais e estudar o tema. Então, hoje, o eletrocardiograma, como nós conhecemos, ele realmente começou a nascer a partir dos estudos de Beethoven. E devido a isso, a esse estudo que Beethoven foi fazendo, daqueles traçados eletrocardiográficos, foi identificando a onda P, o QRS, a onda T, que nós temos todos esses dados. Ele foi associando, estudando e vendo patologias, doenças, vendo alteração. Então, isso lá em 1895. Já se vão mais de 100 anos. Só que no início, o eletrocardiograma, ele não é esse eletrocardiograma que nós temos hoje, né? Ele era um eletrocardiograma que ocupava um espaço relativamente grande e precisava de uma quantidade grande de pessoas, aproximadamente 5 pessoas, para poder manuseá-lo. Não era digital, feito que nós temos hoje, ele era analógico, ele tinha um tubo onde ele ia registrando. E ele não tinha a quantidade de derivações que hoje a gente encontra nos elétrons modernos. Ele, no início, que são as derivações clássicas de Beethoven, eram só 3 derivações. E o que são essas derivações que a gente chama? Que são as clássicas, D1, D2 e D3. São como se fossem câmeras que estão observando o coração em determinadas posições. Só que acontece, essa observação inicial era muito limitada, porque nós temos que pensar que o coração ele é uma figura tridimensional. Não é? Então, havia limitação porque ele só conseguia ver o coração com essas derivações de forma bidimensional. Então, ele conseguia ver como o estímulo elétrico, a atividade elétrica no coração se configurava vindo de cima para baixo, da esquerda para a direita. Mas ele não conseguia ter o registro dos estímulos elétricos que vinham da parte da frente para a parte de trás. Então, ao longo dos anos, foram surgindo outras derivações, que foram amplificando maior, foram se colocando mais câmeras ao redor do coração para poder observá-las. Então, hoje, essas 12 derivações que nós temos, as derivações que são utilizadas, são derivações que vão dar uma visão tridimensional do coração. Então, a gente vai poder ver o estímulo elétrico de cima para baixo, da esquerda para a direita, de trás para frente ou de frente para trás. Então, nós ampliamos essa visão. Mas o que é que o eletrocardiograma ele vê? Vamos aqui mandar um abraço para Fátima Costa, Antônio Medeiros, Vanúzia, Valquíria, Rômulo, Tatiane Sabino, Eveline Medeiros. Muito obrigado pela audiência, todos os nossos pacientes e familiares que estão nos acompanhando. Então, o que é que o eletrocardiograma ele busca ver? O eletrocardiograma, como o nome diz, ele está vendo atividade elétrica do coração. Só que essa atividade elétrica do coração não é uma atividade elétrica de forte intensidade. Ela é muito discreta. Senão, nós estaríamos dando choque por aí. Não é o que acontece. Essa atividade elétrica do coração acontece por quê? Para o músculo do coração funcionar, existe um trânsito de eletrólitos, que são como sais, de fora para dentro, de dentro para fora do músculo cardíaco. Esse movimento de eletrólitos, de sais, no músculo do coração, faz com que gere-se uma diferença de carga. E essa diferença de carga, essa energia que é captada pelo aparelho eletrocardiograma. Ele vai amplificar, porque ela é muito discreta, muito pequena. Então ele amplifica essa onda e a gente vai poder ver como aquele famoso traçado eletrocardiográfico. O exame geralmente ele é feito em repouso, por quê? Pela sensibilidade, como qualquer músculo que se movimente pode gerar atividade elétrica. Então, se o paciente ele tiver tendo tremores, contrações musculares, essas contrações elas podem ser percebidas e atrapalhar o traçado. Então, geralmente é um exame que é feito em repouso. A gente tem que pensar, e depois a gente vai discutir, que o eletrocardiograma ele serviu para a base de outros exames que a gente tem na cardiologia, como, por exemplo, o Holter, o
teste ergométrico e exames de eletrofisiologia. Então, o eletrocardiograma ele serviu como a semente para exames cada vez mais complexos. Mas ele é o mais acessível e vai ser utilizado de forma rotineira. Mandar um abraço também para Ivonete Dias, Gabriele Melo, Selma Queiroz, Edivânia Torres, Cláudia Marinho. Então, o eletrocardiograma é interessante, se você faz um eletrocardiograma, guardar aquele eletrocardiograma. Por quê? Porque vai servir como se fosse uma identidade. Ele vai estar marcando aquele momento. Então é importante que ele vai servir como eletrocardiograma identidade. Vai servir para que no futuro você faça outros exames de eletrocardiograma, seja a nível de um consultório, ou seja, a nível de um hospital, ele vai servir como uma identidade, vai mostrar que o seu padrão de eletro era aquele, o seu coração estava daquela forma em determinado período e vai poder ser comparado com aquele eletro que você está fazendo no momento. Então, alguma alteração que você já tenha, não vai poder ser comparada. Dizer, olha, essa alteração já tinha no coração, não é uma alteração nova. Ou de repente, quando se comparar, os elétrons vai dizer, não, essa alteração não estava presente quando aquele eletro foi feito e hoje nós temos uma alteração nova. Isso é muito importante. Então, fizemos um eletro, tiramos um xerox, porque alguns dos traçados, a depender de como são registrados, eles podem se apagar ao longo do tempo. Então é interessante que nós, às vezes, tiremos xerox e guardemos. Hoje, com a tecnologia, com o surgimento dos aparelhos digitais, não é? Esses elétrons eles podem ficar armazenados e durarem por muito mais tempo e serem replicados quando a necessidade houver, né? Podem ser armazenados no computador, na nuvem. Então hoje com a tecnologia nós temos como guardar melhor esses elétrons. Mas de qualquer forma é bom, fez o eletro, guarda ele, carrega na sua carteirinha, porque Deus a livre, por algum motivo precisa, e você vai ter o seu eletro de identidade, tá certo? E à medida que ele for mudando, vai substituindo. Se o eletro manter, vai mantendo o eletro ali. Teve nova mudança, acrescenta, é bom deixar o registro, tal eletro, vamos dizer, em 2010 estava normal, em 2015 teve alguma modificação. E tentar identificar o motivo daquilo. Mandar um abraço para Cláudia Marinho. Por quanto tempo você deve guardar o eletrocardiograma? Olha, o eletrocardiograma é interessante. Se você não fizer nenhum outro, deixa ele guardado para o resto da vida, até você fazer outro e substituir pelo mais recente. Tá certo? Mas enquanto não fizer outro, guarda ele, porque ele vai estar mostrando a sinalização que naquele período o seu exame estava normal. Por mais que passe 5, 10 anos, a gente vai ter um registro de que naquele período o seu exame era normal. Né? Então, quando a gente vê, teve alguma alteração. A gente não vai poder dizer quando do período que você fez o eletro até aquele eletro, né, novo que você fez, quando ocorreu. Mas a gente vai dizer que em algum momento naquele percurso houve uma alteração. Antes disso, você tinha um eletro, um coração normal. Então, a gente vai guardar. E o importante é que com o passar do tempo, foram surgindo outros exames que foram derivados do eletrocardiograma. Como, por exemplo, o teste ergométrico. O teste ergométrico ele usa como base o eletrocardiograma, que a gente chama de forma não tão correta, nem não tão errada, de um eletrocardiograma de esforço. Porque você vai submeter um esforço e durante esse esforço você vai estar fazendo um registro de eletrocardiograma. E você vai ver as alterações do coração, as alterações eletrocardiográficas do coração durante um teste ergométrico. Uma pergunta aqui de Maria do Socorro. Estou aguardando o cateterismo. Posso colocar um catéter para fazer a quimioterapia ou isso pode atrapalhar em algo? Não tem problema nenhum não. Para a questão da quimioterapia, a questão de colocar um catéter, porque a gente tem que pensar que existem várias formas de acesso para a realização do cateterismo. Né? Isso aí, quanto a isso não tem problema. Talvez
Se tiver dificuldade de acesso, seria conversar com o hemodinamicista que irá realizar o procedimento, junto com o médico que vai estar realizando a parte do implante do cateterismo, para tentar ver o melhor local. Mas, a princípio, não há nenhum problema do implante do catéter, não. Porque a gente tem que pensar também que tem pacientes que têm marca-passo, que o marca-passo tem fios, né, que passam por dentro dos vasos e não traz, a princípio, nenhum problema na realização do cateterismo, não, tá certo? Então, nós falamos do teste ergométrico, que derivou pôde ser evoluído, né, graças ao eletrocardiograma, ao conhecimento do eletrocardiograma, mas também outros exames surgiram, como por exemplo o Holter de 24 horas. O Holter nada mais é do que um exame de eletrocardiograma com 3, 6, 12 derivações do coração de 24 horas, 7 dias, né? Então, é um exame que é um eletro de tempo mais demorado, né? Que vai servir para identificar arritmias ou outras alterações, mas principalmente as arritmias. Nós temos que pensar também que, derivado desse conhecimento que o eletrocardiograma trouxe, nós também temos exames às vezes mais invasivos, como por exemplo os estudos eletrofisiológicos do coração, que é justamente quando nós vamos ver a atividade elétrica dentro do coração através de um exame muito parecido com o cateterismo, né? Onde ele vai lá com o catéter dentro do coração ver a atividade elétrica do coração. E nós também temos que pensar que, graças ao conhecimento que o eletrocardiograma nos trouxe, nós temos tratamentos como, por exemplo, o uso do marca-passo, graças ao conhecimento do eletrocardiograma. Que o marca-passo, ele pode identificar esse eletrocardiograma e, graças a esse conhecimento, ele pode modular o funcionamento, o ritmo do coração. Ao conhecimento também do eletrocardiograma, também derivou-se tratamentos como, por exemplo, de arritmias, né? Você conhece tratar de forma mais eficaz arritmias como fibrilação atrial, fibrilação ventricular, paradas cardíacas, porque graças à identificação desse traçado eletrocardiográfico que você vai poder tratar o paciente. Então, a gente vê como o eletrocardiograma ele se ramificou para outros procedimentos, para outros exames dentro da cardiologia. É importante também lembrar que para que o eletrocardiograma, quando a gente pensa só no eletrocardiograma, ele é importante. O eletrocardiograma ele é muito importante para ver as arritmias, ele vê muito bem as arritmias. Outras patologias ele vai sugerir alterações e ele vai precisar do complemento com outros exames. Então, qual o papel do eletrocardiograma no momento de Covid, né? Mandar abraços para Claudeci, que está em Recife, Deci, Poliana Florencio, Valquíria Mero, Aline e Davi. Então, qual a importância nesse contexto hoje que a gente está vivendo de Covid, a importância da realização do eletrocardiograma? A gente tem que pensar que, lembrar, como a gente comentou no encontro passado, na nossa live passada, que o vírus, o coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o nosso causador do Covid-19, ele também ataca o coração. E justamente esse ataque do coração ao coração pode trazer uma inflamação do músculo cardíaco. E o eletro ele pode trazer essa informação. Então, quando a gente vai ver um eletro, ele vai estar diferente do eletro de base do paciente, daquele eletroidentidade. Não vai ser aquele eletro normal, ele vai trazer sinais de inflamação do coração. Mas não quer dizer que um coração com inflamação necessariamente ele vai ter um eletro alterado, ele pode ter um eletro normal. Mas quando a gente vê um eletro alterado mostrando sinais de lesão do músculo cardíaco, não é? Lesão às vezes que pode se confundir com lesão de infarto, de isquemia, né? Mas é uma lesão quando a gente vê difusa, não está restrito a áreas de irrigação. Quando a gente vê sinais de inflamação difusa, a gente pode sugerir que está tendo algum processo inflamatório, alguma miocardite, que é uma das principais manifestações do Covid-19 ao atacar o coração. Outra coisa também que a gente vê, quais são as alterações, arritmias.
essa inflamação pode levar a arritmias mais simples como arritmias mais complexas. E isso é muito importante, principalmente, não é? Principalmente nesse contexto que a gente está vivendo de tratamento ainda incerto para o Covid-19. A gente sabe que o tratamento atualmente orientado pelo Ministério da Saúde, que pode-se fazer uso, ele tem um fator de risco para desenvolver arritmias no coração. Então, se a gente vê o eletro, sinais de inflamação, vê que o eletro já tem a presença de arritmias, isso aí já é um indicativo, talvez, para em pacientes com quadro mais leve ou moderado, nós não estarmos utilizando as medicações. Uma pergunta aqui de Ivonete Dias, pergunta, um abraço, qual a diferença entre Holter 24 horas e o mapa 24 horas? O Holter 24 horas, ele vai estar, é um eletro de 24 horas, ele vai estar vindo algumas derivações e acompanhando nas 24 horas esse eletrocardiograma. Pode ser de 24 horas o Holter, pode ser um de 7 dias, isso vai de caso a caso. Já o mapa de 24 horas é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Ele vai estar acompanhando como a pressão arterial vai estar se comportando nas 24 horas. Né? Pronto, qual a diferença entre eletrocardiograma e ecocardiograma? A Edivânia Torres está perguntando. O eletrocardiograma ele vai estar vendo a atividade elétrica do coração. O ecocardiograma ele é um ultrassom, é um sinônimo de ultrassom. Ficou consagrado como ecocardiograma do coração. Entenda-se como ultrassom do coração. Estamos fazendo ultrassom, nós estamos vendo as estruturas do coração. Em algumas vezes nós associamos o eletrocardiograma ao ecocardiograma para poder vermos como este coração está funcionando. Né? Podem os dois serem feitos juntos. Fátima Costa pergunta, no eletrocardiograma tem alteração quando a pessoa está com Covid? É importante ressaltar que eletrocardiograma ele não faz diagnóstico de Covid. As alterações que a gente vê no eletrocardiograma, elas não são específicas do Covid-19. Eles trazem alterações que podem estar em outras patologias também, mas que podem estar presentes no paciente com Covid. Então é importante um paciente com Covid ter uma monitorização eletrocardiográfica e laboratorial do coração. Por quê? Porque é um dos sítios, não é? Além do pulmão, que o Covid ele pode atacar. Não é? E um dos desfechos fatais é justamente por causa dessa miocardite, dessa inflamação do músculo cardíaco, ou até o desenvolvimento, a gente sabe que devido a também um ataque do endotélio vascular, a gente pode predispor também a quadros isquêmicos e infartos. Então, além da miocardite, nós podemos ter também infarto do miocárdio, desencadeado pelo ataque do Covid ao coração. Então, o eletrocardiograma ele vai estar mostrando essas alterações, mas lembrando, ressaltando mais uma vez, não são alterações que são patognomônicas, não são alterações que são características do Covid. A gente pode encontrar em outras doenças, mas que podem ser desencadeadas. Então, Covid, você pode ter um eletrocardiograma no coração normal, mas quando você pega o Covid, aquela ação direta ou de forma indireta pode desencadear alterações no coração. E isso é a importância da realização desse exame tão simples e barato e acessível. Porque você vai poder estar identificando sinais de inflamação no coração, sinais de isquemia, de infarto, arritmias no coração. Mas lembrando que não quer dizer que você tenha Covid, que você vai ter alteração no eletrocardiograma. Você pode ter um eletro completamente normal, apesar do ataque do vírus ao coração. Tá ok? O ecocardiograma seria interessante que todo paciente internado ele tivesse esse exame realizado, principalmente pela questão dos algoritmos das orientações de tratamento. Então, foi internado, tem indicação de ficar internado, ou mesmo aquele paciente que vá ser acompanhado a nível domiciliar, que ele realize pelo menos um eletro ao início do diagnóstico. Porque às vezes você pode não ter nenhuma manifestação, mas quando você faz o eletro, está mostrando
alterações miocardíticas. São pacientes que vão ter uma tendência a um prognóstico, uma evolução pior. E isso vai trazer, quando você faz um eletrocardiograma de um paciente que tem coronavírus e você já identifica algumas alterações que não estavam presentes ou são supostamente novas, né? Você vai precisar fazer novos exames para ver o grau dessa inflamação. Então, quando de repente você faz exames de marcação de lesão cardíaca, como por exemplo uma troponina, uma troponina elevada, você faz exames como por exemplo dedímero, e estão elevados, proteína C reativa, e são marcadores que estão elevados, são sinais de um prognóstico pior. São pacientes que têm uma tendência a evoluir de forma mais desfavorável. Não é exames que a gente vai estar realizando para todo mundo, mas se você tem alterações eletrocardiográficas e junto com isso você tem alterações laboratoriais, é um paciente que talvez você precise estar acompanhando mais de perto, talvez seja um paciente que necessite ficar internado, porque são pacientes que têm uma possibilidade de evoluir de forma mais desfavorável. Evelyn Costa pergunta se existe algum risco cardíaco causado pelo uso da hidroxicloroquina, cloroquina. Né? Sim, existe. Uma grande preocupação são as arritmias, são as grandes preocupações. Quando a gente vai ver a bula, as orientações, pede-se para que pacientes que têm um prolongamento do intervalo QT, né, não usem as medicações pela predisposição a arritmias fatais. Né? Faz um torsado de Poin e pode evoluir com fibrilação ou taquicardia ventricular, que são ritmos, às vezes, de parada cardiovascular. Mas uma coisa que eu ressalto é que isso aí nós estamos falando em pacientes fora do Covid. Em pacientes com Covid, o coração ele já está sensibilizado pelo ataque do vírus ao coração. É um coração que ele já está mais sensível a arritmias. Então, mesmo que essa alteração não esteja presente ao eletrocardiograma, a alteração que eu digo, o prolongamento do intervalo QT, né? Mesmo assim é um coração que ele pode estar mais sensível para arritmias quando você faz o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina. E principalmente quando você faz essas medicações, hidroxicloroquina e cloroquina, associado à azitromicina, há uma chance maior de que eventos de arritmia ocorram. E a gente sabe que, a depender da dose, o coração está mais sensível. Então, dose que para patologias como lúpus, por exemplo, seria aceitável. Existem evidências que essas doses podem causar ainda mais esses eventos de arritmia, de morte súbita. Tá certo? Então, é importante a gente estar observando isso. Então, a gente observar que não é porque o eletrocardiograma está normal, num quadro de COVID, que o paciente não possa desenvolver arritmias mais complexas e arritmias mais fatais, eventos mais fatais. A gente sabe que um paciente que já tem uma predisposição, já tem uma doença subclínica vascular, não é? Já tem um histórico de arritmias, ele vai estar mais com uma predisposição maior durante um evento com COVID. Como funciona, né? Como é que deve ser feito o eletrocardiograma? O eletrocardiograma ele é um exame que deve ser feito preferencialmente em repouso. Né? Ele vai estar vendo, né? Ele tem eletrodos, muitas vezes é necessário a aplicação de uma substância eletrocondutora para melhorar, que é aquele gel que é acostumado, para melhorar essa percepção, né? E é importante que deve seguir uma padronização, né? Principalmente quando se está avaliando as derivações precordiais, porque ela vai estar vendo o que está diretamente abaixo daquele ponto. Então, se você coloca uma derivação acima ou abaixo, você pode estar modificando o traçado e simulando alguma alteração que não existe. Paciente com problema no coração e teve COVID, pode ter alguma sequela? Como ele pode estar submetido? A gente tem que pensar assim. É um paciente que ele já tem um problema no coração, já tem, por exemplo, uma doença isquêmica. Não é? Então, o COVID ele pode potencializar essa doença isquêmica, ele pode ficar com sequela, ele pode ter um infarto, não é? Pode ter a miocardite pode levar
O que é miocardite? É inflamação. E durante a recuperação dessa miocardite, o coração ele pode se recuperar totalmente ou parcialmente. E a depender do grau de recuperação que ele se recupere, ele pode ficar com a sequela. Aquela pessoa que tem um coração normal e durante a recuperação da miocardite não recuperar de forma total, então ele vai ficar com um déficit contrátil, um déficit funcional. Vai ficar um coração com uma insuficiência cardíaca. Ele pode ficar, sim, com sequelas. Por quê? Imagine aquele músculo que estava inflamado, ele sofreu uma lesão por causa da inflamação. Na hora de se recuperar, no lugar do músculo cardíaco, a gente vai ter substituição por fibrose, né? E essa inflamação e essa cicatrização, ela pode predispor também, às vezes, a quadros de arritmia, porque você fez uma desestruturação da fibra do coração. Então, essa desestruturação e cicatrização, quando você for de forma desorganizada, o músculo ele não vai contrair de forma eficaz, ou você vai estar favorecendo ali a ilhas de arritmia. Pode ser uma fibrilação, a episódio de taquicardia, bradicardia, depender do local e do comprometimento. Tá ok? Com que frequência a gente deveria estar fazendo um eletrocardiograma? Né? O eletrocardiograma, o ideal é que na avaliação com o cardiologista, a primeira vez, você faça um eletrocardiograma, que como eu falei no início, ele vai servir como eletrocardiograma de identidade. É interessante, às vezes, a cada retorno, você repetir, mas se a gente for ver os pacientes, vai depender do risco cardiovascular, né? Então, por exemplo, um paciente que é baixo risco, ele deve estar indo uma vez no ano ao cardiologista, é o período que ele vai estar repetindo esse exame. Já pacientes com um risco cardiovascular maior, né, que vão estar indo com mais frequência ao cardiologista, às vezes de mês em mês, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, ele vai estar, nesse mesmo período, ele vai estar repetindo o eletrocardiograma, que são pacientes que têm um risco maior, têm uma chance maior de que se tenha alterações. Ou caso que a gente está pegando um paciente de risco menor, mas que ele apresente algum sintoma novo, quando ele vai ao cardiologista, ele vai estar repetindo esse eletrocardiograma. Vamos dizer, ele teve uma palpitação, ele vai precisar repetir esse eletrocardiograma. Teve uma dor no peito, está com uma dor no peito, está cansando, tendo falta de ar, ele vai precisar repetir de forma precoce esse eletrocardiograma para poder trazer mais informações ao cardiologista. O eletrocardiograma, ele não afasta, mesmo ele estando normal, doença. Então, o que vai, ele tem, vamos dizer, como o nome diz, ele é um exame complementar. Ele é importante, ele tem que ver, está relacionado com a história do paciente. Às vezes, como eu falei, ele é muito bom para ver arritmia, mas outras alterações ele vai estar sugerindo. Então, se eu faço um eletrocardiograma, o paciente não tem nenhuma queixa de dor no peito, não está tendo cansaço, e de repente ele tem alguma alteração, eu não posso dizer de imediato que o coração dele tem alguma alteração. Ele vai sugerir. Então, a partir daquela sugestão, a gente vai precisar de exames, outros exames, que vão confirmar aquela suspeita. Não é? Então, um paciente que não está sentindo nada, faz atividade física, de repente você tem um eletrocardiograma alterado, né? Aquela alteração necessariamente pode não corresponder a uma alteração física funcional do coração. Então vamos pensar num paciente que ele faz atividade de forma regular, não é atleta, e de repente tem uma sugestão de uma alteração, de uma sobrecarga do coração. Nós vamos precisar de um ecocardiograma para poder, um raio-x para poder confirmar esse aumento do coração, essa sobrecarga do coração. Pode de repente fazer e o coração está normal. Às vezes é porque é um paciente que é magro, então pelo fato de não ter uma barreira, menor a barreira entre o eletrodo que está ali, ele está mais próximo do coração, então ele vai sentir, vai dar, às vezes, a aparência de que existe uma sobrecarga, quando não. É o fato apenas do coração estar mais próximo do eletrodo. Então ele vai ver com a maior intensidade as ondas elétricas que o coração gera. Outra coisa que pode acontecer é que nós temos que ver o perfil do paciente. Pacientes mais altos, o coração ele tende a ser mais verticalizado, e pacientes mais
baixinhos, ele tende a ser mais horizontalizado. E isso pode fazer com que a ponta do coração esteja mais para trás ou mais para frente. E às vezes pode dar uma impressão, principalmente nos eletrodos aqui precordiais, parecendo que nós temos uma zona de lesão. Quem tem a válvula mitral reduzida pode tomar cloroquina? Daniela pergunta. Veja, ter só a válvula mitral reduzida em si não é contraindicação para o uso da cloroquina. O que a gente precisa ver são as alterações mais intensas. Se você tem alterações no coração, como insuficiência cardíaca, coração crescido, aumentado de tamanho, como repercussão pelas alterações que você tinha antes da válvula, antes da cirurgia, né? Aí talvez seja contraindicação. Mas se você fez aquela correção da sua válvula e o coração funcionalmente, estruturalmente, ele está normal, não haveria contraindicação para o uso da cloroquina, não. Tenho prolapso na válvula mitral, posso fazer uso da hidroxicloroquina em caso de contaminação do Covid? Poliana pergunta. Veja, o que a gente precisa ver é que existem graus e graus de prolapso da válvula mitral. Se é só um prolapso que não causa refluxo, que não causa alteração no coração, né? Você não tem nenhuma repercussão eletrocardiográfica, não tem nenhuma arritmia, então a princípio não haveria contraindicação para o uso da hidroxicloroquina ou da cloroquina. Mas, se você já tem um prolapso, que ele tem um refluxo intenso, e esse refluxo intenso traz repercussão ao coração, um coração que está aumentado de tamanho, já tem alteração na função do coração, esse é um prolapso da válvula mitral que tem repercussão, além dele ter indicação de correção, de cirurgia, nesse caso, é com prudência evitar o uso da medicação. Porque é um coração que ele já tem uma estruturação, ele já tem o que a gente chama de, às vezes, de um remodelamento elétrico do coração, ele pode ter uma predisposição a arritmias. Então, a gente ter cuidado no uso desta medicação. Tá ok? O eletrocardiograma, hoje, ele tem se desenvolvido e é um exame acessível. Né? Às vezes as pessoas perguntam porque a gente usa o eletrodo em braço, os eletrodos que a gente coloca no braço, ele necessariamente não precisa ser feito aqui. Ele pode ser feito, colocado em qualquer parte. Então, caso por algum motivo a pessoa não tenha algum membro superior ou membro inferior, ele vai conseguir fazer de forma adequada. Alguma pergunta aqui? Próxima então. Sim. Tivemos várias derivações. E é importante quais são as patologias, né? Além das arritmias, que ele é muito bom para arritmia, que o eletrocardiograma pode estar ajudando e que pode acontecer no curso do coronavírus. Um infarto. Um infarto, quando a gente vê um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, ele está ocorrendo. Ali o eletro mostra muito bem e é uma emergência cardíaca. Aquele paciente que, ao eletrocardiograma, a gente vê aquela alteração que não estava presente. E é um paciente que tem sintomas, não é? Então, é aquele paciente que a gente vai submeter ele imediatamente ao cateterismo cardíaco. Então, o eletrocardiograma ele ajuda bastante também nos casos de infarto e isquemias do coração. Isso é muito importante. Então, aquele paciente que não tinha, e quando você vê, ele tem um supra. E ele também pode sugerir que aquele paciente já teve um infarto. É muito comum, às vezes, ver o paciente chegar, olha, você já teve algum infarto, alguma isquemia no coração? Por quê? Porque a partir do momento que você perde aquele tecido, seja por infarto, ou às vezes como sequela da inflamação do coração, você vai ter aquele músculo substituído por fibrose, vai ficar uma cicatriz. E quando você tem uma cicatriz, aquela cicatriz não vai estar gerando mais atividade elétrica. Não vai estar... vai ficar um silêncio ali. Então o eletro, quando a gente faz, ele vai estar nos mostrando que existe uma cicatriz, não existe atividade naquela parte. Então isso também é muito importante. Outra pergunta que Ivonete perguntando, o que é sopro cardíaco? Sopro cardíaco, ele é um achado auditivo, que a gente vai perceber durante a ausculta do coração. Então, quando a gente coloca lá o estetoscópio, nós vamos ouvir, como o nome sugere, um sopro. Ele é
um achado ao exame físico. É comum, às vezes, o paciente, ou de forma mais simplificada, o médico passar para o paciente, quando faz, por exemplo, um ecocardiograma e vê um refluxo, e você tem um sopro. Mas, na realidade, o sopro é o achado, e existem várias causas para aquele sopro, que nós vamos estar definindo a causa no ecocardiograma, que nós vamos estar visualizando o coração e buscando alguma causa física para a causa daquele sopro. O que é que está causando esse barulho, né? Pode ser desde uma alteração valvar, alguma cordoalha a mais que a gente tenha no coração, alguma válvula mais rígida, não é? Algum orifíciozinho, alguma CIA, alguma comunicação intraatrial, intraventricular, o que seja. Nós vamos ter que achar uma causa. O sopro é um achado no exame físico, na ausculta do coração. E se ela é considerada uma cardiopatia, a causa do sopro pode ser uma cardiopatia. O sopro em si não. Mas o sopro ele pode ser um indicativo de que exista alguma cardiopatia no coração. Tá certo? Mas sopro em si não é cardiopatia. A causa dele sim. Por exemplo, nós escutamos um sopro num jovem, né? De repente aquilo pode ser indicação de um comprometimento da válvula do coração por um surto de febre reumática. A febre reumática comprometeu a válvula cardíaca e se manifestou com sopro. Então, o sopro causado da inflamação, do comprometimento da válvula pela febre reumática é a causa, tá certo? Como podem ter outras causas. Então, e é importante porque se nós temos um sopro e ao eletrocardiograma, né, a depender da localização do sopro, nós temos uma sugestão de um aumento do coração, então são coisas que vão se juntando. Um paciente que tem um sopro cardíaco, ao eletrocardiograma, nós encontramos uma sugestão de aumento do coração, a depender da localização desse sopro, é um sopro que vai para a região axilar, então vai se tornando mais firme que aquela alteração eletrocardiográfica que sugere um aumento do coração, que realmente ele esteja aumentado, provavelmente por alguma doença valvar. Fiz exame, meu triglicérides deu 253. Apresenta algum risco? Eu tenho um pequeno sopro. Preciso fazer uso de medicação? Pronto. Se nós formos pensar pelo triglicérides, vamos começar pelo triglicérides. O triglicérides em si, para o coração, nesse tempo de Covid, ele não apresenta risco para o coração. Né? O grande problema do triglicérides, né, o valor normal é abaixo de 150 quando feito em jejum, abaixo de 175 quando não feito em jejum. Tá certo? O triglicérides está muito associado à falta de atividade física e uma alimentação rica em carboidratos e gorduras. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é como está sendo a nossa vida. Eu estou tendo uma dieta desbalanceada, estou deixando de fazer atividade física. Por quê? Porque o triglicérides ele responde muito bem à atividade física e à alimentação saudável. Então, fazendo atividade física de forma regular e tendo uma alimentação saudável, esse triglicérides ele consegue baixar de forma significativa. Segundo, triglicérides elevado, principalmente acima de 400, acima de 500, ele põe em risco ao pâncreas. Aumenta-se muito a chance de pancreatite. Então, triglicérides alto põe em risco o pâncreas. Pequeno sopro. Precisa ser investigado, saber a causa deste sopro. O que é que está causando esse sopro? Para a gente poder dizer se existe algum risco ou não. E para poder se programar o acompanhamento. Né? É um acompanhamento que, a depender da intensidade, vai ser feito anualmente, semestralmente, mensalmente. A gente precisa saber a causa desse sopro para que seja programado o acompanhamento e o tratamento, tá ok? Medicação. Quando a gente pensa nas causas de sopro, né, de origem valvular, as medicações elas só são usadas, né, as medicações para sintomas, como uma ponte para o momento da cirurgia. Né? Se
essa alteração valvar, ela tem origem em doença reumática, febre reumática, a medicação que a gente tem que estar usando de forma regular, a depender do grau, né? E para programar o tempo também, se é uma alteração leve, uma alteração importante, é o bezetacil, a penicilina G-benzatina, que ela vai evitar os surtos de febre reumática e vai evitar o comprometimento e a progressão dessa lesão. Nesse momento, o eletrocardiograma para os pacientes que têm doença valvar é importante. Por quê? Porque além de sugerir alterações no coração, como aumento do coração, a presença de arritmias, como a fibrilação atrial, já pode ser um indicativo, né? Mesmo o paciente estando sem sintomas, mas tendo a presença da fibrilação atrial, que é diagnosticada pelo eletrocardiograma, um indicativo para a intervenção, para a cirurgia nessas válvulas. Foi uma pergunta feita por Jéssica essa. Felipe Almeida, um abraço, muito obrigado pela audiência. Então a gente está vendo que o eletrocardiograma faz parte da rotina do cardiologista, da cardiologia, não só como um indicativo, mas também para você poder identificar alterações que vão guiar a indicação ou não de tratamento. Então, às vezes, como eu falei há pouco, um paciente que tem uma doença valvar e é assintomático, mas já tem, às vezes, uma fibrilação atrial, já é um indicativo, talvez, de uma intervenção. Vai ajudar também na escolha das medicações, como a gente comentou há pouco, no momento da hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, para saber se aquele paciente ele tem algum risco ou não no uso da medicação. Outras medicações, por exemplo, como alguns psicotrópicos, é interessante porque eles podem trazer alterações no coração. Aquele paciente que tem um eletronormal, quando começa a fazer uso de alguns psicotrópicos, ele pode fazer com que surja alterações eletrocardiográficas, sugerindo maior risco para arritmias. Além disso, também, o eletrocardiograma ele é importante no rastreio, principalmente naquelas pessoas que estão jovens, que estão iniciando atividade física e querem começar uma atividade física competitiva. Ele pode ser o exame inicial que vai identificar alterações no coração, sugerir alterações no coração, que podem, caso esse jovem comece a desenvolver uma atividade física mais intensa, um risco de morte. E quem seriam esses pacientes? São aqueles pacientes que têm, por exemplo, uma síndrome de Brugada, aqueles pacientes que têm uma cardiomiopatia hipertrófica, uma doença arritmogênica do ventrículo direito. Inicialmente, a gente já pode ver essas alterações no eletrocardiograma. E nós podemos estar prevenindo quadros fatais, né, de forma súbita, porque são doenças, às vezes, que o primeiro sintoma é a morte súbita. Então, é um sintoma que, se não tiver um profissional, alguém capacitado do lado para poder tratar, termina tendo um desfecho fatal. Como nós já vimos alguns atletas em partidas de futebol, corridas, de forma súbita, pacientes jovens morrendo, porque desconheciam ou omitiam que tinham essas alterações e não tinham um profissional capacitado para prestar assistência no momento. Isso é importante porque, identificando, são fatores, são doenças que têm um histórico genético, então quando a gente vai ver o histórico do paciente, ele já tem um histórico de um primo, um irmão, um pai, uma mãe, um avô que morreu de forma súbita. O eletro vai estar lá para poder já sinalizar, opa, tem alterações desse eletrocardiograma que já sugerem essas patologias. Vamos investigar com outros exames, com um ecocardiograma, o que seja. Né? E identificando, são pacientes que, infelizmente, às vezes vão ter que ser afastados da atividade física pelo risco de óbito. Mandar um abraço para Sofia Emanuele, que está assistindo a live com sua mãe Daniele. Um abraço. Mandar um abraço também para Manuel Gregório, grande profissional da enfermagem. Rafaela pergunta para a gente: sentir o coração bater acelerado com frequência, seguido de falta de ar, pode ser ansiedade? A gente tem que sempre pensar, ansiedade nunca deve ser o primeiro diagnóstico, tá certo? Então, qualquer coisa que a gente sentiu, seja relacionada ao coração, o que quer que seja, ansiedade, ela sempre vai ser o nosso último diagnóstico.
último diagnóstico. Por quê? Porque a gente tem que primeiro afastar causas orgânicas, fisiológicas, que podem causar aqueles sintomas. No caso de palpitações, coração acelerado, por exemplo, o coração batendo descompensado, principalmente quando eles vêm associado a algum sintoma, não é? Nós temos que pensar na possibilidade de arritmia. Fizemos a investigação, fizemos um eletro, investigação laboratorial, investigação da função do coração, não encontramos, fizemos um Holter, fizemos eco e não encontramos nada que justificasse aquele sintoma, né? Vê também, é muito comum nós termos palpitações associadas ao consumo de estimulantes como chocolate, café, energéticos, bebidas com álcool. É bom lembrar, botar um parênteses aqui, bebidas com álcool, ela tem um efeito tóxico no coração, né? Principalmente quando bebido em excesso. Então, nesse momento de Covid, é bom lembrar que o consumo excessivo, o consumo, mesmo que em quantidades pequenas, pode estar colocando o paciente que se contamine com Covid em risco. Porque o álcool ele tem um efeito tóxico no coração. Ele causa uma inflamação no coração. Então, se você tem uma doença que causa inflamação no coração e você está tomando uma bebida, o álcool, né? Seja cerveja, uísque, o que for, que agride o coração, você está potencializando o seu risco de arritmias, seu risco de uma miocardite, de um choque cardiogênico mais intenso. Então, bebida deve-se ser evitada. Tá certo? Então, fez tudo normal, não tem nada alterado, aí a gente pode pensar que realmente é ansiedade. Mas se antes a gente fazer um screening ou investigar, nós nunca devemos dar como primeiro diagnóstico ansiedade, tá ok? Ansiedade vai ser sempre nosso último diagnóstico, depois de a gente ter afastado um monte de causas possíveis. Afastou, ansiedade pode ser pensada. Há alguns anos tive uma crise de enxaqueca e labirintite, inclusive indo para o hospital. Desde esse tempo foi receitada medicação para hipertensão, mesmo sem a pressão estar alta, alegando que seria prevenção. É o correto o uso desta medicação? Algumas medicaçõezinhas, às vezes ela realmente pode ser usado que são antihipertensivos, podem ser usados para prevenção do quadro de enxaqueca, né? Como, por exemplo, alguns beta-bloqueadores. Então, você pode usar medicação que são usadas para pressão, como beta-bloqueador, para usar preventivamente para evitar quadros de enxaqueca. Tá ok? Então, não é que é incorreto, não. A medicação ela pode ser usada com o princípio de combater quadros de enxaqueca. E é importante, né? O eletrocardiograma, quando a gente vai iniciar essas medicações, principalmente os beta-bloqueadores, que têm efeito cronotrópico negativo no coração, isso é importante. Pacientes que vão usar, por exemplo, bloqueadores do canal de cálcio, como diltiazem ou verapamil, ou vão começar algum outro tratamento com drogas cronotrópicas negativas, também vê isso, porque se você já tem algum bloqueio, seja de primeiro grau no coração, segundo grau, né, dependendo do tipo, você às vezes ou tem uma bradicardia, a frequência do coração baixinha, você às vezes tem contraindicação de usar essas medicações que têm efeito cronotrópico negativo, que vão fazer com que seu coração diminua a frequência, bata numa intensidade menor. Porque se você já tem uma frequência menor, já tem algum bloqueio, essa medicação pode piorar ainda mais essa situação. Tá ok? Estamos já chegando ao final, então vamos fazer um resumo do que a gente viu. O eletrocardiograma, como eu falei, é um exame que ele vai ver a atividade elétrica do coração. Já existe há mais de 100 anos. É um exame simples que pode ser realizado em qualquer local, né? É importante que quando se realize esse exame, que sejam respeitados a colocação dos eletrodos. Por quê? Colocação errada, colocação num local diferente ao padronizado, podem gerar perfis eletrocardiográficos diferentes do perfil padrão, do perfil normal. E pode sugerir uma doença que não existe, simplesmente porque foi se colocado o eletrodo em local não padronizado.
A gente viu também que o eletrocardiograma ele serviu para a base de criação de outros exames, como por exemplo o teste ergométrico, conhecido por alguns como o eletrocardiograma de esforço. Foi também base para o Holter, para a eletrofisiologia, e também serviu para a criação de meios de tratamento, como por exemplo o marca-passo. O marca-passo ele tem como base o conhecimento da eletrofisiologia do eletrocardiograma. É um exame que a gente deve guardar para termos como base, ser nossa identidade. Então é importante, fizemos um eletro, não jogar aquele eletro. Alguns eletros, a depender do material, ele se apaga com o tempo. Então, tirar uma xerox e sempre carregar no bolso para servir de comparação. Um eletro ele deve ser repetido uma vez por ano, a cada 6 meses, a cada 3 meses, uma vez por mês, ou às vezes até, a depender do caso, com horas, com minutos, né? Vai depender de caso a caso, tá ok? O eletrocardiograma é um exame que, apesar do tempo, ele vai ser sempre o exame atual. O Covid ele ataca o coração e as alterações que ele causa no coração, as alterações eletrocardiográficas, não são específicas dele. Mas, quando presentes em um paciente que tem Covid, eles podem sinalizar sim um quadro mais grave, sinalizar um paciente que vá precisar de internamento. Espero que todos tenham gostado. Gostaria de mandar aqui abraços finais para todos os pacientes que estão aqui nos acompanhando, né? Sempre acompanhando no Instagram, estão sempre mandando notícias. Provavelmente, antecipando, semana que vem nós teremos outra live, estou vendo qual o tema, provavelmente falar um pouco sobre hipertensão e coronavírus, né? Falar sobre a hipertensão e falar um pouco, como a gente falou aqui, sobre o coronavírus, né, a hipertensão e hipertenso nesse tempo de coronavírus. Vamos estar ainda definindo qual o tema, vamos estar divulgando também nossos stories no nosso Instagram, o nosso jinglezinho, e vamos semana que vem, lembrando mais uma vez, para quem não viu, estaremos dando mais informação sobre o concurso para escolha do nome do nosso mascote, da nossa corujinha. Nós vamos dar informação e divulgar qual será o prêmio. Tá ok? Então, agradeço a todos mais uma vez por estar aqui nos escutando. As perguntas que por um acaso ficaram pendentes, como disse na live anterior, nós vamos estar fazendo um videozinho caso tenha ficado alguma pergunta pendente. Gostaria de mais uma vez também lembrar a todos, se puderem ajudar a participar da ação sócio-humanitária, campanha Mercado Solidário da União Beneficente, que está arrecadando alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Nós vamos estar colocando nossos stories também e no nosso corpo do Instagram as informações para quem quiser ou puder ajudar. Eu acredito que na figura do presidente Marco Lino, a União Beneficente e a todos que eles assistem agradecerão muito. Então, um abraço a todos, uma boa noite e até semana que vem com a nossa próxima live. E para finalizar, deixei também aqui uma dica de quarentena para quem quiser assistir o filme Jack, a Mecânica do Coração. É um filme muito bonito que traz uma simbologia sobre o coração, com música. É um filme muito musical, com muitas músicas bonitas. Eu já assisti diversas vezes, eu sou suspeito, espero que gostem, coloquem nos comentários. Semana que vem também estaremos dando outra dica de filme para se assistir em família. Um abraço a todos.